Falar de emagrecimento para mulheres já não é uma tarefa tão simples assim. Agora, falar de emagrecimento para mulheres com SOP é um desafio ainda maior. Mas eu me proponho aqui neste vídeo a ajudar você que está sofrendo de síndrome do ovário policístico hoje e não sabe mais o que fazer para emagrecer. Porque é diferente, o seu contexto é diferente, seus hormônios estão bem diferentes e isso merece atenção especial. Você precisa entender como que o seu corpo está agora em termos de hormônios e o que fazer para regular esses hormônios de novo naturalmente. Porque se eu ficar tomando remédio anticoncepcional a vida inteira, não vai resolver seu problema. Ele só vai adiar o seu problema para depois e pode até causar outros efeitos colaterais. Então aqui hoje a gente vai falar sobre o que é a síndrome do ovário policístico, por que ela atrapalha no seu processo de emagrecimento, o que está acontecendo com os seus hormônios, né? Um pouquinho de fisiologia, não vou deixar essa aula teórica demais, mas trazer para você um contexto, né? Porque talvez o seu médico não tenha te explicado, até por falta de tempo. E também vou dizer o que você tem que fazer depois. Um protocolo simples para que você já comece a colocar seus hormônios nos eixos e a recuperar a sua saúde do lado de dentro e também do lado de fora. Eu sou Cássia Milena, terapeuta alimentar e técnica de nutrição, e nesse canal aqui você vai aprender a parar de usar comida como forma de aliviar as emoções e a regular o seu ciclo naturalmente para que você consiga emagrecer respeitando a sua fisiologia feminina. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, segue o canal aqui e deixa o like nesse vídeo. Então vamos entender um pouquinho sobre o que é a SOP, né? A síndrome do ovário policístico. Por que chama policístico? Porque em um ultrassom, se você for ver imagens de um ovário policístico, ele está cheio de cistos, que são bolinhas, vamos pôr assim, bolinhas. O que são essas bolinhas, né? Essas bolinhas são óvulos que não foram expelidos, eles não foram ovulados, digamos assim. Então, nossos ovários, eles estão cheios de folículos. O que são folículos? São brotinhos de óvulos, são tipo a sementinha do óvulo. É um óvulo bem imaturo. Qual que é o funcionamento normal de uma mulher que não tem SOP? Seu cérebro, através de uma glândula chamada hipófise, tem um eixo, né? Hipotálamo, hipófise, glândula. Hipotálamo, hipófise, tireoide. Hipotálamo, hipófise, Prâncreas é ótimo, né? Pâncreas. Hipotálamo, meu Deus, trava-língua. Hipotálamo, hipófise, ovários. Existe esse eixo dentro do seu corpo, esse eixo hormonal. Então, o hipotálamo estimula a hipófise, que estimula o ovário, através de um hormônio chamado FSH, a amadurecer este folículo, né? FSH significa hormônio folículo estimulante. Então, o FSH vai lá no ovário e começa a fazer crescer alguns daqueles folículos, como se ele fosse lá e regasse a sementinha para que ela brotasse. Chega um determinado momento do seu ciclo chamado ovulação, que um desses folículos, um ou dois, dependendo, né? De algumas mulheres liberam 2 óvulos. Um desses folículos vai amadurecer mais rápido que os outros e vai ser liberado. Ele vai sair de dentro do ovário e vai lá para as tubas uterinas, onde ali pode acontecer uma fecundação ou não, né? Que aí acontece outro processo. Mas a ovulação é basicamente este evento de liberação desse óvulo. E no lugar ali daquele buraquinho, né? Imagina como se tivesse um encaixe e a bolinha se soltasse, o óvulo se soltasse e ficasse o buraco. Chama corpo lúteo esse buraco. Como se fosse a casquinha do ovo. E esse corpo lúteo, ele continua ativo por mais tempo, produzindo progesterona. Então, é a nossa ovulação que faz com que a gente produza progesterona, que é um hormônio super importante para todas as mulheres, em especial para a mulher que tem SOP, porque a mulher que tem SOP, a gente vai ver daqui a pouco, ela não produz progesterona. É por isso que ela está nessa situação. Então, recapitulando, hipotálamo, hipófise, produz FSH, vai lá no seu ovário, estimula o folículo para ser liberado. Esse folículo é liberado, seu ovário produz progesterona. Esse é o caminho normal, natural, que toda mulher deveria viver. O que acontece na SOP é que, por N motivos, este óvulo ele não sai. O folículo ele é um pouco estimulado, ele cresce um pouquinho, mas ele não tem força, digamos assim, para sair. Então fica vários folículos crescendo juntos ao mesmo tempo. É por isso que chama policístico, porque quando você faz o ultrassom, você vê um monte de bolinhas que são esses folículos aumentados pela estimulação não eficiente do FSH. Então o ovário ele fica grande, ele vai aumentando de tamanho, ele pode ficar até 5 vezes maior
do tamanho natural dele. E quanto maior vai ficando o ovário, pior vão ficar os sintomas, né? E assim, ninguém sabe muito bem ao certo qual que é a etiologia, ou seja, qual que é a causa raiz da SOP, né? É uma coisa multifatorial. Mas tem um outro hormônio aí que participa, que é muito importante nesse desequilíbrio hormonal, que é o LH, chamado hormônio luteinizante. De novo, num ciclo normal, o LH também é produzido lá pela hipotálamo, hipófise, só que ele é liberado no dia da ovulação. Então é o LH que vai dar o estímulo, que vai dar a carta branca, digamos assim, para o óvulo se soltar do ovário e seguir sua vida, digamos assim. Numa mulher normal, o LH ele é produzido única e exclusivamente no dia da ovulação, ele é um hormônio bem pontual. Só que na mulher com SOP, o LH está sempre alto. Então, é como se o tempo todo o corpo quisesse estimular o óvulo a sair, a amadurecer, mas nenhum deles sai, por isso que ele vai ficando grande e inchado. Então, imagina assim, num ciclo normal, o seu cérebro dá um sussurro, tipo, ovula, algo suave, e ele manda o LH na quantidade certa no dia certo. Na SOP, é como se o seu cérebro estivesse gritando ovula, e assim, não sai óvulo nenhum, porque o ovário fica confuso, tipo, o que é pra fazer? Tá mandando um monte de LH aqui, mas FSH tem pouco, eu cresço um pouquinho e não consigo amadurecer nenhum óvulo, e aí não libera, o que eu tenho que fazer? Ele fica confuso, ele fica atordoado com tanto LH assim. Só que tem um ponto, o LH, ele estimula um tipo de célula específica lá do seu ovário, chamada células de Teca, acho o nome tão fofinho, mas a ação não é tão fofinha assim. Mas o LH, lá na célula de Teca do seu ovário, vai estimular o seu ovário a produzir testosterona e androstenediona, que são dois andrógenos, ou seja, são dois hormônios masculinos, digamos assim, são hormônios característicos do masculino. Então, ao invés de seu ovário produzir hormônios femininos, vai produzir hormônios masculinos pela estimulação excessiva desse hormônio LH que está alto, no caso da SOP. Então aqui nós temos uma das principais características da SOP, que é o hiperandrogenismo, ou seja, você tem muitos hormônios masculinos dentro do seu corpo, tem muita testosterona, tem muito DHT, muita androstenediona e outros hormônios que estão sendo produzidos de forma errada pelos seus ovários. E é aqui que aparecem os sintomas, por exemplo, acne, queda de cabelo, pelos, né, chamado hirsutismo, que é crescimento de pelo no queixo, pelo no peito, pelo nas costas. E é claro, excesso de hormônios masculinos inibem os hormônios femininos. Então a mulher ela começa a não ovular mais. É meio que como se a mulher fosse ficando mais masculinizada. Ela fosse perdendo suas características femininas para dar lugar a características mais masculinas. Inclusive, mulheres com SOP têm sim maior risco de doenças cardiovasculares, de acúmulo de gordura abdominal, que é um dos grandes problemas, né, que talvez você esteja aqui tentando resolver com esse vídeo, que são características de homens também, né? São homens que tendem a ter mais esse tipo de doença. Agora, você deve estar se perguntando, por que que o meu cérebro tá gritando com o meu ovário, socando LH nele? O que aconteceu? Por que isso aconteceu? Isso não deveria estar acontecendo. Qual que é a causa disso? Como eu havia dito no começo do vídeo, não existe uma causa específica para a SOP. Até agora não se encontrou a etiologia correta da SOP. Mas um dos principais fatores que fazem com que esse desequilíbrio aconteça é a hiperinsulinemia, ou seja, o excesso de insulina. Então, essa é a segunda característica principal e mais marcante da SOP, que é resistência à insulina e glicemia muito alta. Toda mulher com SOP deve se preocupar muito com o controle do índice glicêmico e controle da sua insulina, porque é a insulina que vai começar meio que esse processo todo de gritaria do seu cérebro com os seus ovários em relação ao LH. Talvez você já deve ter visto isso em algum lugar, mas eu vou recapitular aqui para você. O funcionamento normal da insulina é o seguinte: aqui tem a célula e a insulina tá aqui, né? Vamos supor. Aqui assim, a insulina tá assim. Aí a célula, ela tem um encaixe. Todos os hormônios, eles funcionam como se fosse chave fechadura. Aqui tem um encaixe, aqui tem a sua insulina. A insulina precisa encaixar e meio que virar uma chave, como se fosse uma fechadura mesmo. Isso é um funcionamento normal, porque quando a insulina vem aqui, se encaixa, vira a chavinha, ela abre a porta da célula, ela entra e faz a sua ação de capturar a glicose, botar para dentro da célula para fazer a coisa acontecer. Na mulher que tem SOP, essa fechadura está emperrada, a insulina não consegue virar a chave, ela não consegue entrar dentro da célula e ela fica constantemente elevada. Só que olha que doido.
Como não está entrando glicose para dentro da célula, o seu corpo ele entende isso como uma hipoglicemia. Porque ele pensa, cadê a glicose da célula? Cadê a célula fazendo o seu trabalho? Não está tendo glicose, então acho que não está tendo glicose, então vou ter que produzir mais insulina para eu captar mais glicose. É assim que o nosso corpo entende. Ele não entende que a insulina não está entrando e fazendo a sua ação porque tem algum problema ali na superfície, nos receptores de insulina da célula. Ele entende que a célula está sem glicose, então deve ter pouca glicose, devo estar comendo pouco, então vou aumentar a insulina. O nome disso é feedback positivo e negativo, né? A depender da regulação do organismo, ele faz mais ou menos hormônios. Então, no cenário de resistência à insulina, como é esse, né? A insulina está resistente, a célula está resistente à insulina, o seu pâncreas vai produzir mais insulina. Isso vai piorando, piorando, até que se instala esse quadro de hiperinsulinemia. Só que olha que maluco. Todas as células, a maior parte, pelo menos das células do nosso corpo, podem desenvolver resistência à insulina. Mas os ovários não. Os ovários, eles continuam sensíveis à insulina, não importa o que aconteça. E quando a insulina, esse mundaréu de insulina, chega nos seus ovários e seus ovários estão lá super receptivos para essa insulina, o que acontece é que o excesso de insulina vai fazer com que esses ovários produzam mais testosterona também. E existe também uma correlação entre o LH e a insulina, que vocês perceberam, né? Que são os dois hormônios que fazem os seus ovários produzirem testosterona demais. A insulina também aumenta a produção de LH no cérebro. Então vocês percebem que o negócio vai se enrolando, né? Um ciclo super vicioso em que uma ponta está puxando a outra. Só que não terminou por aí. Calma que tem mais. A insulina, ela também impede que o seu fígado produza uma proteína chamada SHBG, que é uma proteína transportadora e ligadora de hormônios sexuais. O SHBG, imagina como se ele fosse um ônibus que coloca todos os hormônios sexuais dentro dele ali e transporta esses hormônios de forma segura pela sua corrente sanguínea até chegar nas células-alvo. Ele vai lá e distribui a quantidade certinha de hormônios para cada lugar. Quando você tem pouco SHBG, que o seu fígado não está conseguindo produzir por causa desse excesso de insulina, a testosterona que está em maior quantidade, ela fica livre, leve, solta e maluca por aí, ela fica muito ativa. Então você tem uma maior produção de testosterona e uma testosterona que é muito mais ativa do que deveria ser. E é por isso que ela causa tantos problemas assim. E não é uma testosterona saudável, não é uma testosterona boa que vai fazer você ter força muscular, libido, ficar feliz, ter foco no trabalho. Não, é uma testosterona que vai te deixar irritada, que vai te deixar ansiosa, que vai fazer você explodir de espinha, que vai deixar sua pele oleosa, seu cabelo oleoso, caindo, vai te deixar cheia de pelo. Não é uma testo legal, não é uma testo do bem. E claro, né, toda a questão da insulina alta com o cortisol, que tá envolvido também nesse processo todo, porque a mulher com SOP, ela fica num estresse muito grande. Tudo isso vai fazer com que você acumule gordura na barriga, que também é típico do masculino, como eu havia dito. A testosterona faz isso, o cortisol faz isso e a insulina faz isso. Vai fazer com que você acumule gordura na barriga, que é essa gordura da SOP, que é de uma gordura difícil de sair, porque não é simplesmente você fazendo dieta e treino que essa gordura vai sair daí, você precisa regular seus hormônios. Meu Deus do céu, Cássia, eu tô lascada, o que eu tenho que fazer na minha vida então? Minha vida já acabou, pronto, posso desistir? Não vai desistir, né? A tia não deixa vocês desistirem. Qual que é o resumo da ópera para você sair desse quadro de SOP de uma maneira natural? Você precisa estimular a sua ovulação. Porque essa mulher que está com SOP nesse cenário, ela não ovula. O óvulo não sai do ovário dela, ela não produz progesterona. Tanto que um dos sintomas da SOP é justamente ciclos anovulatórios e amenorreia, ou seja, a ausência de menstruação. São mulheres que ou menstruam tipo 2 vezes a cada 15 dias, ou que ficam 4 ou 5 meses sem menstruar. É completamente imprevisível o ciclo delas. Então, esses ciclos irregulares, eles se regularizam quando você estimula a sua ovulação. Quando você conseguir ter progesterona de novo, quer dizer que os seus hormônios eles estão mais equilibrados agora. É claro que se você tiver assistência médica de qualidade, que entenda do que está fazendo, vai te ajudar muito. Aqui nesse vídeo eu estou dando algumas orientações básicas, só para ajudar vocês a terem um pouco mais de noção e começar a resolver esse problema de forma mais natural e mais simples. E talvez a coisa mais importante que você faça, você que tem SOP, é você controlar a sua glicemia, porque é ali que você vai conseguir
controlar a resistência à insulina. Você tem que reverter esse quadro de resistência à insulina. Você tem que fazer com que o seu pâncreas pare de produzir insulina. E o principal fator que estimula a produção de insulina é a grande quantidade aí de glicose na sua corrente sanguínea. Então você precisa reduzir a quantidade de açúcar no seu sangue. Aqui, nesse cenário, é muito bem-vinda a dieta low carb. Até diria, quem sabe, uma cetogênica, se você souber o que está fazendo, se você tiver acompanhamento nutricional, mas uma low carb você consegue fazer de maneira um pouco mais leve, você consegue aí melhorar o padrão do seu consumo de carboidratos e trocar os carboidratos refinados por carboidratos mais complexos. Então, por exemplo, ao invés de você comer arroz branco todo dia, come uma batata, come uma mandioca, mandioquinha, raízes. Tenta dar uma segurada no pão, nas massas, nos doces. É bem importante que a mulher com SOP se esforce ao máximo para reduzir açúcar e farinha refinada, porque nesse cenário de SOP não é legal, definitivamente, porque qualquer micro quantidade desses alimentos já vai estimular ainda mais toda essa cascata hormonal que eu acabei de explicar. Carboidrato refinado, para quem tem SOP, é jogar gasolina na fogueira. Então, enquanto você estiver com muitos sintomas, estiver muito exacerbado, você estiver com muita dificuldade para emagrecer, dificuldade para manter o seu ciclo, é legal sim você fazer uma dieta de exclusão. Eu sei que isso não é muito simples de ser feito, na verdade, isso exige N outras coisas que eu não tô colocando aqui nesse vídeo, mas eu sei que exige. E se você precisar de ajuda mais especializada, você pode vir falar comigo, porque o Naturalmente Magra tá aí para te ajudar. Todo esse conteúdo que eu tô explicando aqui, tudo isso tem dentro do Naturalmente Magra. Eu consigo te auxiliar nesse sentido, eu consigo te dar uma orientação mais específica para você e também ajudar você a questão de controlar a compulsão por doce, porque eu entendo também que quem tem SOP por outras questões hormonais e psicológicas, até pelo próprio estresse da condição, vocês acabam sim descontando as emoções da comida, justamente nas comidas que vocês não deveriam estar comendo. E eu sei que essa questão emocional, ela tá muito envolvida aqui. E Naturalmente Magra, ele serve justamente para ajudar você a parar de usar a comida como forma de regular as emoções, a melhorar essa questão do efeito sanfona, a ter mais constância na dieta, na alimentação, no estilo de vida. E nesse cenário aqui de SOP, é muito importante que você também tenha esse suporte. Não apenas dietinha, vou catar uma low carb aí na internet e vou fazer vai dar certo. Às vezes não é o seu caso, não vai dar, porque você precisa fazer isso por bastante tempo e você precisa incorporar isso na sua vida, né? O Naturalmente Magra ID, principalmente, ele serve para ativar essa identidade magra, que vai fazer com que você tenha constância até conseguir sair dessas condições aí de SOP e desequilíbrio hormonal. Então, se você quiser saber mais, aqui na descrição do vídeo vai ter um link para você conhecer o Naturalmente Magra ID, ver se ele se adapta para você, se é o que você está procurando, e você poder falar comigo. E lá, se fizer sentido para você, a gente vai ter um papo, te conhecer melhor, a gente começa o acompanhamento. Mas, de qualquer forma, se você fizer o que você está vendo aqui nesse vídeo, você já vai estar começando esse processo. E sem contar que tem um monte de vídeo aqui no canal sobre identidade magra, sobre comportamento alimentar, sobre essa questão de descontrole com a comida, ansiedade, enfim, é só vocês procurarem por aí. Mas, de forma geral, tudo o que vocês puderem fazer para controlar a glicemia de vocês vai ajudar bastante, tá? Aqui na descrição do vídeo também tem uma manual Naturalmente Nutrida que pode ajudar vocês justamente nesse sentido. E lá tem um capítulo inteirinho só sobre controle de índice glicêmico das refeições. É um manual bem baratinho, caso você não possa de repente investir agora em um acompanhamento mais profundo e já queira um material mais completo, aqui na descrição vocês vão encontrar também. Mas de qualquer forma, o que vocês podem fazer? Colocar exercício físico antes e depois das refeições, que seja uma caminhada, já vai ajudar bastante. Colocar mais fibras, quanto mais fibras vocês comerem melhor, porque isso também vai ajudar vocês a eliminarem pelo intestino os hormônios que você precisa eliminar para não ficar recirculante na sua corrente sanguínea. O vinagre de maçã também ajuda bastante, vinagre de forma geral, você temperar a salada, você tomar, existe até gominha de vinagre hoje em dia, que também ajuda a baixar o índice glicêmico. E existem também tratamentos com suplementos, com medicamentos, mas isso aí é algo mais específico. Existe um suplemento chamado myo-inositol, que é muito bom para mulher que tem SOP. Geralmente quem tem SOP já tá tomando myo-inositol. Se você não tá tomando, você pode ver a possibilidade aí com o médico ou com o nutricionista de você começar a tomar. Porque o myo-inositol, ele melhora a sensibilidade à insulina. Tudo que você fizer
ou tomar para melhorar a sensibilidade à insulina vai te ajudar. Ele também ajuda a regular os níveis de testosterona nas mulheres. Então ele ajuda muito essa questão de melhorar ali o perfil metabólico das mulheres com SOP. E também o magnésio. Então você pode tomar os dois juntos, né? Existe suplementos de magnésio que tem inositol também. Magnésio super importante para melhorar também a sensibilidade à insulina e também para regular o estresse, o sistema nervoso. Ele vai agir em outro sentido que essa questão de regular o eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenais, que tem relação com o cortisol, que também está elevado na mulher com SOP e que também desequilibra a glicemia. Então o magnésio ele vai agir ali no sentido de relaxar essa mulher, de tirar essa mulher do estado de emergência. Aqui no canal também tem muito conteúdo sobre regulação do sistema nervoso. É fundamental para a mulher com SOP regular o sistema nervoso. A mulher com SOP ela tende a ser uma mulher muito estressada, muito irritada. E isso também desequilibra os hormônios. Então é importante que você faça esse processo aí de relaxamento e o magnésio e outros adaptógenos também, de repente, se você tiver indicação de tomar adaptógenos, como por exemplo a ashwagandha, a rhodiola, cogumelo maitake, a maca peruana, o ginseng, tem vários adaptógenos. Tem inclusive lá na comunidade Reintegra uma aula todinha sobre estresse, mas eu não vou nem entrar em detalhes aqui. Vai ficar de spoiler para vocês. Tem uma aula todinha sobre estresse que eu falei de um monte de adaptógeno lá na comunidade. O eixo HPA é importantíssimo também de ser regulado adequadamente na mulher com SOP. Você precisa relaxar, querida. É isso. Você precisa relaxar, ficar em paz. Eu sei que é difícil, mas tem como. O magnésio pode te ajudar bastante nisso. Tem alguns estudos que demonstram que o chá de hortelã ele ajuda a reduzir ali a testosterona levemente, então você pode usar o chá, é muito seguro. A canela ajuda super a equilibrar a glicemia. Quem é diabético já sabe dessa faz tempo, que chá de canela, usar canela nos doces, usar canela nas refeições que você faz ali, num docinho, uma banana com uma fruta, por exemplo, ajuda você a controlar a glicemia daquela refeição, porque a canela tem esse efeito. Só que tem que ser a canela certa, que é chamada de canela do Ceilão. Essa canela é mais cara, vocês vão ver ali, um pacotinho de canela custa tipo R$50, enquanto que a canela da China que a gente compra no mercado vai custar 2, tá? Mas a canela da China funciona? Funciona, só que não tanto, não tão específico para isso quanto a canela de Ceilão. Então eu sugiro que você compre a canela de Ceilão e use como um suplemento. Tipo assim, vou tomar X grama por dia de canela do Ceilão, ou vou pôr aqui no meu docinho, na minha maçã, na minha banana, não sei o que, pensando que isso é realmente um suplemento, tá? E você deixa também a outra canela para você fazer sobremesa, para você adoçar as coisas. Existe um outro chazinho também chamado de alcaçuz ou licorice, né? Que também tem esse mesmo efeito de baixar a glicemia naturalmente. E ele é um chá gostosinho, ele é docinho, vocês podem encontrar ali alcaçuz facilmente na internet. E tem uma planta maravilhosa que eu queria apresentar para vocês, acho que eu nunca comentei sobre ela aqui no canal, chamada Vitex, ou Agnus castus, é o nome científico dela. O Vitex é uma planta muito amiga da mulher, porque ela estimula a ovulação na mulher. É uma forma natural de você estar estimulando seus ovários a liberarem os óvulos deles. Então você pode ali tomar o Agnus castus ou o Vitex, só que é muito importante que você faça isso acompanhada, porque existe um momento certo para você tomar, que geralmente é ali na primeira metade do ciclo, e se você já tá com SOP, se o ciclo já tá bagunçado, talvez você não saiba quando que tá seu ciclo, você não sabe, você teria que medir, por exemplo, através de exame de sangue ou exame de urina, os seus hormônios, para saber mais ou menos se você tá perto de ter uma menstruação ou não, como fica meio confuso na SOP, é importante que você só tome o Agnus castus com acompanhamento, mas saiba que existe, tá? Existem muitas alternativas para você regular ali seus hormônios naturalmente, e essa é uma delas. Só queria mostrar para você que existe, porque assim, as mulheres com SOP é meio triste, porque tacam anticoncepcional e finasterida e hormônios e bloqueadores de hormônios nessas mulheres, e é isso. Toca o barco, segue a vida. O dia que você quiser engravidar, aí a gente vê o que faz. E não, você tem que resolver na raiz, você tem que resolver a resistência à insulina, você tem que resolver o índice glicêmico, você tem que resolver ali a anovulação, você tem que voltar a ovular, você tem que resolver a questão do estresse, tem muita coisa que a gente pode fazer para fazer com que o seu corpo volte ao normal, para fazer com que você volte a ser uma mulher que cicla de novo. E assim, não existe uma causa, como eu havia dito para vocês no começo do vídeo, algo que
explique por que a SOP aparece, mas existe um conceito mais emocional, um conceito até um pouco metafísico do porquê que a SOP acontece, que são mulheres que estão lutando contra o próprio corpo delas, né? Elas não querem ser mulheres, elas não querem ovular, elas não querem entrar em contato com essa natureza feminina. Às vezes vem de uma negação, às vezes vem de uma repressão. Então, de repente, olhar para essas questões emocionais, inconscientes mais profundas, o porquê que você precisa dessa doença, desse jeito, neste momento da sua vida, vai te trazer insights muito poderosos. E assim, do que eu vejo atendendo mulheres, raramente o problema é o problema. A gente tem que olhar para o problema do problema, o que está por trás do problema. O que essa doença, o que essa condição está querendo me dizer? O que isso tem a ver com a minha vida como um todo? Se eu tirar essa doença, o que acontece de ruim comigo? Porque isso pode acontecer. Você tira uma doença, o que pode acontecer de ruim com você? Se você, por exemplo, vou chutar um exemplo, tá? É uma mulher que tem um relacionamento que você não quer mais estar. E você tem SOP. Aí a SOP, de certa forma, é uma garantia de que você não vai engravidar. Se você não tivesse a SOP, você estaria correndo o risco de engravidar de um cara, de um casamento que você não quer mais. Talvez a SOP te impeça aí de ter relação, porque talvez você já não se sinta mais tão confortável assim com essa pessoa. E se você não tivesse, a SOP tivesse saudável, você teria que ter, entre aspas, manter contato com essa pessoa, com esse marido, com esse namorado, enfim. É só um exemplo, tá? É só um exemplo. Talvez você não queira assumir para você que você nasceu mulher, que você é mulher. Talvez você sinta um certo desconforto com essa ideia de, nossa, menstruar. Tem mulheres que até que gostam, né? Nossa, faz 5 meses que eu não menstruo, tô achando maravilhoso. Tipo assim, amada, você está doente, você está numa condição ruim no seu corpo. Isso não é legal. A mulher precisa menstruar, ela precisa saber que o corpo dela está funcionando adequadamente. E às vezes tem essa ferida inconsciente, essa ferida dentro da gente de que menstruar é ruim, de que ser mulher é uma bosta, e que é tudo muito ruim, e que é desconfortável, e que assim pelo menos eu não tenho que lidar com essas questões todas. Então, isso tem a ver com um assunto mais profundo, com questões mais filosóficas, talvez. Quem sabe eu traga isso num outro vídeo para também não delongar mais esse daqui, mas pensa sobre isso. Pensa se você realmente quer, se você realmente gostaria de estar menstruando todos os meses, né, todos os ciclos, se você gostaria de estar correndo o risco de engravidar a qualquer momento. Claro que, aspas, porque não é assim que funciona, mas as mulheres, elas acham, né, que, meu Deus, vou engravidar qualquer dia do meu ciclo, e não é assim, né? Mas existe esse medo. Então, às vezes você precisa entrar em contato mais com você e se tratar da SOP a partir de uma visão mais holística, mais emocional. Então, para finalizar esse vídeo aqui, fica o convite de você entrar em contato com você mesma, de você parar e olhar para você, de você tentar entender o que essa doença está querendo te dizer. E assim, o peso aqui, o excesso de peso, ele só vem como mais um sintoma. Você que tá com SOP e tá tentando emagrecer, não é emagrecer agora, é controlar tudo isso que eu falei, controlar sua glicemia, que o seu corpo vai naturalmente voltar a ser o que ele era, ou voltar ao normal, tá? O emagrecimento aqui ele acontece mais como uma consequência, assim como na verdade a maior parte dos casos, o emagrecimento ele acontece como uma consequência. Raramente a pessoa tem como problema central da vida dela o peso. Geralmente o peso está atrelado a outras coisas físicas e emocionais. E é isso que a gente vê dentro da Naturalmente Magra, tá? Naturalmente Magra ele serve para ir na veia da utilidade do excesso de peso, da utilidade dessas condições hormonais todas que você está tendo. Então, se você quiser, mais uma vez, é só você vir aqui no link da descrição para você entender melhor. Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te esclarecido, espero que você tenha se informado mais. Compartilhe esse vídeo com mais mulheres que talvez tenham SOP e precisam entender melhor o que está acontecendo com o corpo delas. Um beijo e até o próximo vídeo.